Olá, mais saúde para você. Estamos começando mais um episódio do nosso videocast Sem Contraindicação, videocast da Unimed João Pessoa. Aqui a nossa ideia é promover a vida cuidando da saúde das pessoas. E no episódio de hoje a gente vai falar sobre saúde dos olhos, né? Cuidados com os olhos na terceira idade. Um tema que vai trazer aqui várias informações, dicas e orientações para você ter mais saúde, mais qualidade de vida. E para isso eu recebo hoje aqui no nosso estúdio o Dr. Fernando Gadelha, oftalmologista. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Linda. Também aqui com a gente o Dr. Glauco Maia, geriatra. Seja bem-vindo também, Dr. Glauco. Muito obrigado. E eles dois juntos vão trazer essas informações e essas dicas para nós. Antes, quero avisar que, através do portal da Unimed, unimedjp.com.br/sem contraindicação, você tem acesso a todos os nossos episódios anteriores. A gente já falou aqui sobre saúde do coração, falamos aqui sobre cigarro eletrônico, tabagismo, falamos sobre a saúde das crianças, obesidade, sobrepeso, enfim, são temas dos episódios anteriores. Para você conferir, é só clicar nos links que aparecem aqui no portal, tá bom? Também no portal da Unimed você tem a oportunidade de dizer, fazer a sua pergunta, dizer qual a sua dúvida sobre algum tema e, inclusive, sugerir temas para os próximos episódios. Então, participe aí. Lembrando que também estamos no Instagram, Unimed João Pessoa, lá você tem acesso a outras informações e pelo direct, pelas mensagens, você também consegue participar aqui do nosso conteúdo. Tá certo? Recado dado, estamos aqui com dois profissionais e minha primeira pergunta vai para os dois, tá certo? Qual a importância da interação da oftalmologia com a geriatria para a saúde do idoso? Eu começo. A geriatria é uma especialidade que tem um cuidado muito grande de avaliar o indivíduo como um todo, todos os organismos, todas as funções vitais. E a visão é uma das principais, na verdade, é o principal sentido que nós avaliamos no indivíduo idoso. Por quê? Porque qualidade de visão está relacionada à qualidade de vida do idoso. A partir do momento que ele perde a capacidade visual, ele vai perder a autonomia, ou seja, a independência para realizar as atividades do cotidiano, ele vai passar a depender de outra pessoa para realizar aquelas atividades, vai perder qualidade de vida, por conseguinte, vai ter uma piora na sua sobrevida e também piora nas outras possíveis patologias que ele venha a ter. Então, nós sempre damos essa importância de sempre na avaliação geriátrica, nós orientarmos os pacientes a procurarem anualmente, no mínimo uma vez no ano, um oftalmologista, certo? Para fazer toda a avaliação e nós podermos cuidarmos da visão, por conseguinte, estaremos cuidando da saúde como um todo daquele paciente. É isso aí, Glauco. E é fundamental, né, com o aumento da idade, ou, como você frisou, o acompanhamento oftalmológico. Por quê? A partir dos 40 anos, que praticamente todo mundo já começa a perceber uma certa deficiência visual, né, que é aquela famosa vista cansada, a dificuldade de ver de perto. E também a oftalmologia, ela tem essa particularidade. O olho, usando uma linguagem poética, né, os olhos são a janela da alma. Através do olho, nós conseguimos detectar várias doenças sistêmicas, principalmente as doenças cardiovasculares, que são causa importante de morte na terceira idade. Então, é fundamental realmente essa relação, como você falou, né, entre a oftalmologia e a geriatria. Essas duas especialidades realmente elas se associam muito bem. Eu trago aqui alguns dados sobre o envelhecimento da população mundial. Segundo a Organização Mundial da Saúde, até 2050 vão ser, pelo menos, 2 bilhões de pessoas com 60 anos ou mais. É muita gente. Aqui no Brasil, a expectativa de vida cresceu 40% nos últimos 60 anos, chegando a 77 anos, a média, né, segundo o IBGE do ano passado. As mulheres, nós mulheres, estamos aí na vantagem com mais anos pela frente, vamos dizer assim. Podemos chegar à média de 80 anos. Já entre os homens, essa média é de 73 anos. Viver mais, é óbvio, é bom, né? Mas isso também tem consequências práticas para a nossa saúde. E
pegando esse gancho, doutor Glauco, eu queria saber se o senhor tivesse que listar aqui para nós, vamos dizer assim, 3 pontos principais para se chegar à terceira idade com saúde, saúde ocular. Quais seriam esses 3 pontos principais que o senhor diria? Eu diria que a gente sempre diz na geriatria que nós queremos acrescentar vida aos anos e não anos à vida, certo? Então, é importante envelhecer, mas envelhecer bem, envelhecer saudável. O envelhecimento saudável não quer dizer que você não tenha nenhuma doença. Você tem aquelas patologias que são comuns ao idoso, ao processo de envelhecimento, mas que estão todas sob controle e você mantém autonomia. O que nós prezamos mais na vida do idoso chama-se independência funcional, certo? Ele tem a capacidade de realizar suas atividades sozinho. Então, eu chamaria os 3 itens que interferem mais na qualidade do envelhecimento, a forma como aquela pessoa vai envelhecer. Sim. Dieta, atividade física, o fato dele ser sedentário ou ativo, e a questão emocional, os fatores ambientais emocionais, as relações de amizade, o convívio familiar, tudo isso aí interfere muito na qualidade de vida e na forma como aquela pessoa vai envelhecer, se ela envelhecer, porque se não se cuidar, nem envelhecer vai. Uhum. Doutor Fernando, de acordo com esses dados, teremos mais pessoas na terceira idade nos próximos anos. Exato. Consequentemente, podemos ter mais pessoas também com problemas, né, na visão. Nessa perspectiva, como chegar à terceira idade com saúde ocular? O que fazer? Na verdade, o envelhecimento oftalmológico, como eu falei, ele começa por volta dos 40 anos de idade. Então, quem viver muito realmente vai enfrentar os problemas relacionados ao envelhecimento da visão, né? Sim. Então, eu gostaria inicialmente de destacar quais são esses problemas, né? O que a gente vê normalmente, né, à medida que a idade vai avançando. Por volta dos 40 anos, aí começa a presbiopia, como eu já falei, essa questão da dificuldade de leitura, e vem também as alterações hormonais nas mulheres. Isso é muito, principalmente nas mulheres, isso é muito associado aos quadros que a gente chama de olho seco, né, ou de ceratoconjuntivite seca. Uhum. Os olhos começam a lacrimejar, começam a coçar, a arder, sensação de areia. Isso já é uma consequência das alterações hormonais e também, né, da idade. Uhum. Depois, com o tempo, chega ali por volta dos 50, 60, a pessoa já começa a apresentar um pouco de catarata, que é a opacificação do cristalino, que é uma lente transparente que nós nascemos com ela e nós utilizamos essa lente para focalizar as imagens para longe, para perto, né, a visão de leitura principalmente. E com o tempo essa lente vai opacificando, isso que a gente chama de catarata, que acontece por volta dos 50, 60 anos. Daí vem outras doenças também. É muito comum as pessoas nessa faixa etária apresentarem diabetes. Uhum. E aí tem uma entidade oftalmológica bastante importante, que é a retinopatia diabética, né? O paciente diabético ele tem um alto risco de perda visual devido a esse problema, devido a esse acometimento da retina pela retinopatia diabética. E nos casos em que a idade ainda vai avançando mais, né, ali por volta dos 60, 70 e daí por diante, normalmente essa doença começa por volta dos 50, mas ela se manifesta de maneira mais agressiva e por volta dos 60, 70, é a degeneração macular. O nome da doença, degeneração macular relacionada à idade, exatamente porque ela afeta pessoas acima dos 50 anos. Então esses seriam os principais problemas visuais que nós enfrentamos com o envelhecimento. Tem alguma idade para se começar assim, a ir ao oftalmologista e fazer esses exames e qual a periodicidade, né, que é necessário para poder fazer esse trabalho de prevenção, vamos dizer assim? Exato. O acompanhamento oftalmológico, Linda, ele deve ser feito desde que a criança entra na idade escolar, tá? Na verdade, o primeiro exame deve ser feito logo ao nascer, né? Porque é para detectar, tem um exame chamado teste do olhinho, em que a gente detecta algumas alterações congênitas nos olhos. Mas, normalmente, depois de feito o teste do olhinho, está tudo bem, então a mãe vai apenas observar como que são os movimentos oculares da criança, né? Se ela consegue acompanhar bem os objetos, e até porque nessa faixa aí
de meses até 2, 3 anos, não dá para fazer muito exame na criança. A criança não coopera muito. Mas aí quando a criança entra na idade escolar, aí seria o momento de novamente fazer o primeiro exame oftalmológico, digamos certo. assim. Por quê? Porque existem os vícios de refração. Se você não tratar uma miopia ou um astigmatismo, uma hipermetropia que aparece na infância, esse erro de refração pode gerar uma dificuldade visual permanente no indivíduo. Uma vez ao ano? Isso. É o ideal. Normalmente o exame deve ser periódico, uma vez ao ano. Uma vez ao ano. Eu diria que após os 40 anos, né, voltando para a questão do envelhecimento, após os 40 anos é obrigatória a visita ao oftalmologista anual. Aqui o senhor elencou também alguns problemas mais comuns, né, os que prevalecem mais, vamos dizer assim, na terceira idade. E aí eu vou deixar o Dr. Glauco, o senhor fique também à vontade para estar aqui fazendo seus comentários com relação a essa perspectiva no que diz respeito à geriatria, por exemplo, né? Se a gente pudesse também, Linda, os 3 problemas mais comuns e que acaba também, de repente, como a sua fala inicial, né? Quando o senhor diz assim, a visão, ela tira do idoso, vamos dizer assim, né? Essa autonomia de fazer outras coisas que acabam trazendo qualidade de vida nessa idade. E isso acarreta vários outros aspectos da vida dele, né? Não só o problema na visão está só ligado à visão, mas na vida dele no geral, né, doutor Glauco? Porque você considera que 80% do contato do ser humano com o meio externo se dá através da visão. Sim. Então, no momento que ele perde a visão, ele vai perder 80% desse contato. Uhum. Existe uma questão que a gente dá muita importância quando fala da visão do paciente idoso, que é a questão do risco de quedas, né? Queda é um divisor de águas na vida do idoso. Após um evento queda, a vida dele nunca será a mesma. Na maioria das vezes, aquela vida vai piorar, certo? Porque a partir do evento queda, na maioria das vezes ele vai ter uma fratura. Essa fratura vai ser, muitas vezes, cirúrgica e a qualidade de vida dele vai piorar. Nem sempre ele consegue voltar a ter a mesma atividade física ou disposição ou capacidade funcional que tinha antes da queda. E muitos também morrem depois desse evento queda, por complicações cirúrgicas, complicações da internação hospitalar. E muitas vezes essas quedas estão relacionadas à diminuição da acuidade visual, ou seja, o idoso ele vai perder a capacidade visual por essas patologias que o Dr. Fernando relatou, seja ela catarata, o glaucoma, a degeneração macular relacionada à idade. Como ele não tem um acompanhamento oftalmológico, ele está perdendo gradativamente a visão, e muitas vezes isso só vai chamar a atenção no momento que ele sofreu uma queda. Porque quando você vai conversar com a família, por que ele caiu? Ele não está vendo muito bem, tropeçou, pisou em falso no batente e caiu, certo? Então, por isso que a gente está sempre chamando a atenção de orientar essa avaliação, como o Dr. Fernando falou, regularmente e periodicamente. Porque a maioria dessas patologias, elas têm tratamento. Então, se você começar a diagnosticar precocemente, você tem como acompanhar e melhorar a qualidade visual daquele paciente. Puxando esse gancho aí, eu vou trazer um dados divulgados no site da Sociedade Brasileira de Geriatria, com base numa pesquisa que foi feita nos Estados Unidos. E aí esses dados mostram que aproximadamente 30% dos adultos com mais de 65 anos vão cair, vão ter a visão, inclusive, prejudicada, mais que duplica esse risco. Então, assim, é realmente um dado bem preocupante. E o senhor estava falando aí dos perigos, né, da queda para a saúde dos idosos, mas o idoso que, de repente, não tenha problemas na visão ou não tenha graves problemas, vamos dizer assim, mas mesmo assim ele talvez tenha um receio da queda. Não é? E esse receio também pode acabar limitando ele. Ele fica com medo de fazer determinadas atividades ou ter alguns comportamentos por fazer uma atividade física, porque fica com medo de repente cair, não sei o quê. E isso também atrapalha, né? O ideal é ter um equilíbrio, acredito. É ou não? Verdade. É porque
isso também é um dos malefícios do evento queda. Ela leva o idoso ao isolamento social, né? A partir do primeiro evento, ele passa a ter medo e ele tende a isolar-se. E isolamento social vai culminar com depressão, o acometimento da saúde mental daquela pessoa. Então, essa parte emocional também influi muito, né? Então, o idoso que tem uma dificuldade visual, ele tende a retrair-se socialmente, né? Porque ele tem medo, ele se constrange de sair, então leva a uma piora da saúde mental, e a piora da saúde mental do ponto de vista emocional é um fator de risco para as síndromes demenciais, ou seja, aquele idoso que tem mais depressão, ele tem um maior risco de vir a desenvolver uma síndrome demencial, tipo Alzheimer, que é o mais comum. E como é que a família, né, as pessoas mais próximas, podem, de repente, identificar isso e tentar ajudar? Isso é até fácil de identificar, porque quando você vê que aquele idoso está tendo dificuldade para realizar aquelas atividades que ele fazia normalmente, né? Sim. Muitos relatam mesmo, até na consulta a gente pergunta sempre, você está conseguindo enxergar bem, está lendo? Ela, não estou conseguindo mais ler tão bem, eu tenho dificuldade de ver, assistir televisão e ver, identificar as imagens, né? Então isso, na grande maioria das vezes, o próprio paciente, o idoso, ele relata isso para os familiares. Certo? Então fica muito claro que ele precisa de ajuda nessa área. E aí precisa a família também estar atenta a isso, né? E não desvalorizar, né? Porque é idoso, minha mãe já está com 90 anos. E é assim mesmo. É assim mesmo. Não é, né? Muitas vezes a gente vê idosos que nos chegam com 80, 90 anos, cabisbaixos, tristes, e quando fazem a cirurgia de uma patologia tratável, como a catarata, por exemplo, eles realmente se transformam, se tornam outras pessoas. Vou puxar outro ponto aqui da nossa conversa, doutor Fernando, no caso do glaucoma, né? O fator hereditário, ele é um agravante, vamos dizer assim? Sim. E quem tem casos na família já tem que ficar mais atento? Sim, sem dúvida, Linda. O fator hereditário é um fator de risco para o desenvolvimento de glaucoma. Assim como outros fatores, né? Por exemplo, a idade avançada, como o envelhecimento. O risco é maior em pessoas com mais de 40 anos. O risco é maior quando a pessoa é diabética, por exemplo, né? O diabetes também é um fator de risco para desenvolvimento de glaucoma. Hipertensão arterial, outro fator de risco. Algumas doenças oculares também elas estão mais relacionadas a glaucoma. Mas, sem dúvida, o fator hereditário é um fator fundamental. Se a pessoa tem na família o pai, a mãe, o irmão com glaucoma, ela deve sim procurar um oftalmologista para fazer uma pesquisa e verificar se não tem também. E aí, falando em diabetes e também hipertensão, né, que são fatores aí de risco também para as doenças oculares, doutor Glauco, como prevenir, ou em caso do idoso que já foi diagnosticado, né, como evitar o agravamento desses problemas como hipertensão, diabetes? Primeiro, diagnosticar, né? E a gente só diagnostica se o idoso procurar o atendimento médico. Então, aquela cultura preventiva de você procurar o médico regularmente, não só quando você está com algum sintoma, até porque se você considerar diabetes e hipertensão, são doenças que muitas vezes são assintomáticas, né? Você só vai diagnosticar no momento que você procurar por essas doenças. A partir do momento que você diagnosticou e começou a tratar, né? E o tratamento ele não é só farmacológico, ou seja, não é só medicamento, existem mudanças de estilo de vida. Então, quando a gente fala de hipertensão, você tem que ter atividade física regular, você tem que diminuir a ingesta de sal, certo? Você tem que, se você está com sobrepeso, você tem que perder peso e manter uma cultura de anualmente, no mínimo uma vez no mês, fazer todo aquele check-up de rotina, seja com geriatra, seja com cardiologista, e a partir do momento que você se diagnostica, descobre que tem essas patologias e começa a tratar, você está diminuindo exponencialmente o risco de complicações dessas doenças. São doenças que são tratáveis. Sim. E que são, eu diria que não tem cura. Hipertensão, você não tem como ficar curado, mas você tem como tratar e minimizar riscos. Eu vou fazer uma pergunta que está fora totalmente do roteiro, mas eu acho que as pessoas vão se identificar. Por que a pessoa idosa geralmente é tão teimosa, principalmente quando diz respeito ao cuidado com a saúde? Não está ser criança. Existe uma explicação para isso, gente.
O idoso volta a ser criança, né? Não é? A personalidade do idoso, ela é assim, a teimosia faz parte, né? Não existe idoso sem ser teimoso, né? Não existe uma explicação ainda assim científica para dizer, mas é um dado que a gente tem que saber lidar. Então, o profissional que lida com o idoso, e a geriatria é uma especialidade que ela é multidisciplinar. Ela não faz nada só, o médico só não faz nada, ele tem que trabalhar com a equipe, né? E aí envolve fisioterapia, enfermagem, nutrição, psicologia, terapia ocupacional, todos voltados que têm uma formação para trabalhar com o idoso, né? Sim. Que é a gerontologia. Então, quem escolhe trabalhar nessa área, ele já sabe que vai ter que trabalhar com pacientes teimosos. Então, ele vai ter na sua formação, ele vai aprender a lidar com essa situação, porque faz parte realmente da personalidade. Então, você vai ter que ir conquistando no dia a dia, certo? Não adianta você querer impor, você vai conquistar no dia a dia a confiança e cada vez mais você vai conseguir que aquele paciente faça aquilo que você está orientando. Eu tenho algumas curiosidades, doutor Fernando. Por exemplo, a alimentação, ela tem alguma relação direta com a saúde da visão? Sim. Tem? Sim. Demais. Tem, por exemplo, essa doença que a gente acabou de falar, a degeneração macular relacionada à idade. Sim. Se você tem uma dieta muito rica em lipídios, você pode se prejudicar, né? Isso pode agravar a doença. Além de outras doenças sistêmicas, obviamente. Mas um dos fatores de risco para a degeneração macular, a dieta rica em lipídios, alguns hábitos também, por exemplo, o hábito de fumar, né? O tabagismo é ruim também para essa doença, para a degeneração macular. Em relação a alimentos, voltando para o lado da prevenção, né? Existem vários alimentos que já demonstraram ter uma ação protetora contra essa mesma doença, contra a degeneração macular, como, por exemplo, alimentos que têm vitaminas do tipo C, vitamina C, vitamina E, zinco, o próprio ômega 3, que tem em peixes, né? Luteína, zeaxantina, tem várias substâncias que ajudam na prevenção dessa doença, que estão presentes nos alimentos. O próprio resveratrol do vinho, né? Os flavonóis, né? Que tem nos vinhos. Sim. Que os idosos gostam tanto, né? Tem substâncias que protegem, aliás, todo mundo gosta, não só ainda. O vinho tem substâncias, né? Tem essa substância chamada resveratrol que protege também contra a degeneração macular, né? Existe, inclusive, suplementação já no mercado? Específico para a saúde ocular? Existem vitaminas específicas para controle da degeneração macular na fase seca, principalmente, porque essa doença tem dois tipos, a fase seca e a fase que a gente chama de exudativa. Na fase seca, você consegue diminuir a progressão em torno de 45% dos casos, apenas com o tratamento dietético. Né? Mais uma curiosidade, é verdade que o sono, ou melhor, dormir bem, ajuda na saúde da visão, ou isso é mito? Sem dúvida. Sim. Porque a visão ela é intrinsecamente ligada ao sistema nervoso central, né? A visão é um sentido do sistema nervoso, assim, é ligado ao cérebro, totalmente ligado ao cérebro. Então, precisa de repouso. Certo. Tanto é que quando nós precisamos tratar algumas doenças oculares, muitas vezes indicamos repouso para os nossos pacientes. Assim como o indivíduo, por exemplo, quando tem um trauma cerebral, ele precisa ser induzido coma nele, né? Muitas vezes tem que ser submetido à internação e ficar em coma, ser induzido coma para poder dar repouso ao cérebro. Na visão a gente não chega a esse ponto, mas muitas vezes a gente recomenda repouso porque ajuda, por exemplo, para absorver um líquido que se acumula embaixo da retina, que é um tipo de descolamento de retina. Quando você submete o paciente a repouso, muitas vezes consegue melhorar esse quadro só com essa medida. Entendi. Então tem muita... E aí nessa perspectiva, doutor Glauco, o que seria interessante a gente frisar aqui para indicar para que esse idoso tenha uma boa noite de sono, né? E consiga ter uma noite saudável, vamos dizer assim, um descanso saudável? Quais seriam essas indicações? Primeiro a gente tem que considerar que a partir do momento que nós vamos envelhecendo, nós vamos ter uma piora da qualidade de sono, né? Existem mecanismos do sono no cérebro que vão envelhecendo e vão comprometendo a qualidade do nosso sono. Então mesmo aqueles que dormiram muito bem quando jovem, eles têm uma tendência a partir dos 50 anos de passar a ter alguma dificuldade com sono, né?
A primeira questão que nós fazemos é avaliar o que a gente chama os hábitos de sono, né? Então, a gente tem a questão das bebidas que são estimulantes. Então, se o paciente relata que está com dificuldade em dormir, primeira coisa que a gente diz, olha, vamos retirar as bebidas estimulantes. Cafeína, seja o café, alguns refrigerantes. Hoje, a gente tem o advento hoje dos energéticos, então a gente tem que diminuir a ingesta dessas substâncias. Orientar que o paciente, ao ir para a cama dormir, ele vá para a cama dormir. E não ficar com o celular. Tem muitos que estão aqui, com né? celular, com computador, né? Todos são cuidados. Um ambiente com pouca luminosidade, de preferência sem muita luz, com um som não tenha barulho, né? E em alguns casos, nós vamos ter que lançar mão de medicação. Então, a medicina evoluiu muito nessa área de medicina do sono, que hoje, inclusive, é uma especialidade médica. E aí, em muitos casos, a gente vai ter que precisar de algumas medicações, desde que seja utilizada com parcimônia e com orientação médica, né? Certo. A gente combate muito a questão da automedicação que existe muito nessa área, né? Então, tendo todos esses cuidados, a gente consegue melhorar a qualidade de sono do paciente. Aquela soneca depois do almoço também, vale nessa conta aí, doutor Fernando? De benefícios, vale, né? Sim, dá repouso ao cérebro. E é bom, doutor? Sempre. Sempre, Tendo condições, né? sumiu. Difícil é conseguir tempo, mas se você tiver condições, né? Bom, vou dar uma pausa aqui no nosso conteúdo, né, nas dicas e orientações, porque nosso videocast tem um quadro que se chama Mente Ativa, que é o momento em que a gente conhece mais sobre os nossos convidados, né, o que eles fazem para além da medicina. E eu já estou vendo aqui que nós temos uma atleta, não é verdade, do beach tênis, que, segundo ele, né, os seus hobbies são o beach tênis e também um momento ali com a família. Doutor Fernando, é isso. Olha aqui, ó. Temos imagens para provar. Me conte, doutor Fernando, há quanto tempo que você pratica o beach tênis? Já estou nessa rotina do beach tênis aí há cerca de 2 anos. 2 anos. Ó, um episódio aqui anterior, a gente teve o doutor Rodrigo, que também pratica beach tênis. Estou vendo a hora a Unimed ter que fazer um torneio, um campeonato aí de beach tênis. Mas quantas vezes na semana? Duas vezes na semana. E sempre tem um joguinho no final de semana, né? Então acaba sendo 3 vezes o play. E aí treina mesmo. Isso. E aí é o momento com a família. Exato. Viajar com a família, né? Passear com a esposa e filhos. Sim. Sempre muito agradável, né? Sempre muito agradável, verdade. E aí o beach tênis participa de campeonato? Não, gosta mais para desopilar? Por enquanto não, é só para treinar mesmo, só para manter a atividade física em dia. No outro episódio, o doutor Rodrigo disse, não, o bom do beach tênis, além de você, né, fazer uma atividade física, mexer o corpo, é a resenha. Fica um tirando onda da cara do outro, amigos, né? Exatamente. Tem isso também. É isso demais. E o quanto é importante a gente ter essas atividades que, né? É o lazer, né? Reenergizam né, as baterias aí pra gente seguir. Aqui tá mais outra foto. Essa foto foi feita onde, doutor Fernando? Essa foto foi feita, acho que foi na Itália, próximo do porto de Civitavecchia, o passeio que a gente foi fazer com a família. Apresente aí a família, por favor. Aqui é meu filho, né? Sim. Do meu lado aí. Quantos anos? 5 anos. 5 anos. Fernando Filho, minha esposa Amanda, que inclusive também é oftalmologista. E minha filha Annelisa, que tem 7 anos. Olha aí, tá vendo? A família toda reunida nas viagens. Isso foi agora em maio. Foi agora. Olha aí, mais um registro. Família toda, todo mundo reunido, posando para foto. Na mesma época aí. Passando. Olha aí, tá vendo? Legal, as últimas férias. Muito bem. E nós temos também o Dr. Glauco, que o hobby dele é viajar. É isso, Dr. Glauco? Verdade. É um hobby que já virou quase vício, né? Minha esposa gosta muito, a gente está sempre viajando e sempre fazendo novas viagens e virou uma coisa meio que lá em casa a gente tá assim, todo mundo pergunta, qual foi a sua melhor viagem? Isso é a próxima. A próxima. Ai, que legal. E quantas vezes assim no ano vocês
A gente tem sempre uma rotina assim, de como eu tenho 2 filhos já adolescentes, tenho estabelecer uma rotina de fazer uma viagem só eu e minha esposa, geralmente, e alguma com eles, né? Ah, legal. Então, no mínimo, 2 viagens grandes ao ano e outras viagens pequenas aqui, regionais, digamos assim, pelo Brasil. Aí são registros da viagem. Essa viagem foi para onde? Essa aí são as ruínas de Pompeia, na Itália. Isso aí foi o ano passado. Ano passado. Lá ao fundo você vê o vulcão Vesúvio, né? Que foi quem, quando entrou em erupção, ele destruiu Pompeia, né? E aí eu gosto muito dessa parte histórica, de pesquisar, né? E essa aí foi uma viagem espetacular. Um local bem que vale a pena ir, porque é algo indescritível, né? Que legal. Olha aí. Aí, novamente, eu com minha esposa lá. No mesmo... Aí já ia um outro local, aí nessa mesma viagem eu fui em Roma, isso aí é a questão religiosa, que eu procuro manter meu hábito religioso. Isso aí é a Escada Santa, o Santuário da Escada Santa em Roma, e essa escada aí é a escada que estava do Tribunal de Pôncio Pilatos, e que Jesus Cristo, ele subiu essa escada de joelhos durante o julgamento do Calvário. Sim. Né? Essa escada foi trazida para Roma, essa parte que está em cima da escada é de madeira, mas não é essa a escada original. A escada original está abaixo dessa moldura e ela é de mármore. A madeira é para proteger. Né? E ela tem 28 degraus e eu tô ali de costa com a mochila nas costas e você só pode subi-la de joelho, né? A camisa laranja, né? Exatamente. Sim. Aí eu fiz essa aí, uma experiência, assim, do ponto de vista espiritual muito forte, né? Você acha que não vai conseguir, mas consegue com a oração, né? Então teve um momento muito forte esse aí. Sem falar na beleza do lugar, né? Que lindo. Cachoeira. Aí é outro enfoque. Já é outro tipo outro de viagem. nicho de viagem que a gente gosta muito, que é o turismo de aventura, né? E a gente está sempre procurando conhecer as cachoeiras do Brasil. Essa é onde? Essa é em Bonito, no Mato Grosso do Sul. É bonito mesmo. É a famosa cachoeira da Boca da Onça, né? Que tem ali, você vê a imagem ali, lembra a boca de uma onça. E que é aquele turismo que aí tem que ter... Para chegar nessa cachoeira, você sobe uma escada com 700 e tantos degraus, né? Então, é bem cansativo, mas vale a pena. No final, você tem essa recompensa. Tem uma pegada de aventura também. Turismo de aventura, a natureza, para se descontrair. Que legal. Se desligar desse mundo digital e relaxar. Tem mais fotos? Olha aí, a selfie. Essa aí já é outra cachoeira. É o Salto Corumbá, em Goiás, né? Que é outra cachoeira bem famosa, que fica entre Brasília e Goiânia. Aí já é a cachoeira da Gruta, outra cachoeira também que o acesso é bem difícil para chegar aí, mas vale a pena pela beleza. E a gente está sempre procurando descobrir as cachoeiras, que são as belezas do nosso Brasil, né? Que tem belezas naturais também riquíssimas. E é legal a gente falar também para o idoso essa possibilidade dele buscar hobbies e coisas que ele gosta de fazer, porque isso acaba ajudando nessa qualidade de vida que tanto se quer. Não é verdade? Verdade. Uma preocupação que nós temos muito com o idoso é a questão a partir do momento que ele aposenta-se, né? Muitas vezes o paciente, o idoso, o indivíduo, ele tem toda uma vida social que está relacionada ao trabalho, né? Sair de casa para trabalhar, eventos sociais ligados ao trabalho. E no momento que ele aposenta-se, ele abdica de tudo isso e isola-se, né? Então nós temos essa preocupação de orientar que ele programe a sua vida a partir da aposentadoria. Sim. E procure fazer algo prazeroso, né? Ocupar o tempo, porque aquele velho ditado, mente vazia, oficina daquele lá. Né? Então a gente tem que ocupar a cabeça, porque a incidência de depressão em indivíduos pós-aposentadoria é muito grande, certo? Porque eles não tiveram uma preparação para aquele momento. Então começa a sentir um vazio existencial e aí vem a questão do sofrimento mental. Então, uma das atividades que nós sempre orientamos é viajar, né? Conhecer. Muitas vezes o indivíduo ele não teve tempo de fazer isso no tempo que ele trabalhava. Então, a partir de agora, ele vai ter todo o tempo disponível e hoje você tem à disposição agências de turismo que trabalham só com esse público, que dá toda uma atenção, com toda a segurança, com toda
oferecendo todas as condições para essas pessoas, independente das limitações físicas que elas venham a ter, elas podem viajar pelo mundo todo. Verdade. Bom, muito bem. Doutor Fernando, quais são os benefícios de uma pessoa que, por exemplo, tem um problema de visão diagnosticado e que trata adequadamente, né? Isso, de repente, pode evitar que lá na frente ela precise, por exemplo, de um procedimento cirúrgico, algo desse tipo? Sim. É fundamental o acompanhamento anual, né, com o oftalmologista, porque assim a gente consegue detectar precocemente várias doenças, né, como, por exemplo, o glaucoma que você citou aqui, que a gente citou na nossa conversa, né? A catarata também, né, que é uma causa de cegueira tratável e uma das mais comuns, por incrível que pareça. Né? Nós vivemos num país com uma certa limitação na saúde pública e a gente tem ainda muita gente ficando cego por catarata. O senhor falou de catarata e me parece que as pessoas ainda têm muito receio com relação à cirurgia para tratar, não é? Sim. Isso ainda acontece, assim, esse medo ainda faz algum sentido nos dias de hoje, em que a gente tem, né, todo um avanço de tecnologia, de tudo? Sim, olha, realmente, como você falou, não faz sentido, porque quando a catarata começou a ser realizada, era uma cirurgia feita sob anestesia geral. Só para você ter noção da diferença, hoje em dia a gente opera o paciente apenas com colírio anestésico. Então, precisa apenas de uma sedação leve, né? Certo. O paciente pega a veia, faz um sedativo, e o paciente consegue ficar relaxado a ponto de ser submetido à cirurgia de catarata, que dura em torno de 10, 15 minutos. E a melhora visual é fundamental, assim, muito significativa, muito importante. O pós-cirurgia é tranquilo? Precisa de alguns cuidados a mais? Tranquilo. Normalmente o paciente opera e ele é visto no mesmo dia. Ele vai para casa, por exemplo, se ele operar pela manhã, ele vai para casa almoçar, almoça em casa, não precisa ficar no hospital. E depois retorna para uma avaliação no mesmo dia ou logo no primeiro dia após a cirurgia. E vida normal, toma banho normal, né? Realiza suas atividades do dia a dia sem precisar de ajuda de ninguém. Só precisa pingar o colírio, e que muitas vezes pode pingar até sozinho, né? Mas o ideal é que tenha alguém, pelo menos, para pingar o colírio e ficar próximo, né? Que já que são idosos. O senhor falou em colírio e me remeteu uma palavra chamada automedicação, que é comum, infelizmente, né? Inclusive nos idosos que não teimam em ir, às vezes, ao especialista. Não, compra ali o colíriozinho, passa aqui, tá tudo certo. E não é por aí, né? Não é por aí. Essa é uma preocupação, né? Em todo mundo, não só em idosos, né? Mas, por exemplo, você lembrou bem, a gente vê muitos pacientes idosos usando corticoides sem indicação. Por quê? Porque o corticoide é um potente anti-inflamatório. E quando o paciente instila uma gotinha de corticoide no olho, dá uma sensação muito boa, né? Já que os idosos, eles sofrem muito dessa patologia que a gente falou do olho seco. E o corticoide, ele tem efeitos colaterais importantes, né? O principal deles é o glaucoma. Então, você imagina uma pessoa saudável que vai ter um glaucoma secundário ao uso do corticoide, né? Nossa. A catarata também é uma doença que pode ser causada pelo uso excessivo do corticoide, mas isso é mais em jovem. E lembrando da automedicação, a gente tem visto também muitos casos de conjuntivite recentemente, e os pacientes também usando corticoide no início, que é uma coisa que não deve ser feita, porque o corticoide acaba agravando, ele aumenta a replicação do vírus e o indivíduo acaba tendo um quadro muito pior do que teria se não usasse o corticoide no início. Falando em automedicação, doutor Glauco, eu lembro de algumas situações, por exemplo, muitos idosos com essa teimosia e não iam ao médico, vou para consulta, não sei o quê. Mas adoram abrir os ouvidos assim para os conhecidos e para os vizinhos, que sempre tem umas receitas mirabolantes, uns chás, não sei o que, não sei o que. Gente, como lidar com o idoso que teima? Por exemplo, eu conheço pessoas idosas que teimam em tomar chá de erva, não sei do que, alho dentro da comida, porque faz bem não sei o que, porque alguém falou. Isso às vezes pode ser prejudicial e a pessoa nem achar que é tão prejudicial assim. É verdade. Eu digo sempre que o meu maior concorrente é a vizinha, né? Porque eu passo a receita e muitas vezes ele volta, a vizinha muda, né? Você tá tomando esse remédio, você não tá tomando o que eu passei? Não, tô tomando o que a minha vizinha tava tomando, que eu achei melhor, né?
Então tem que ter esse cuidado. Isso aí a gente só consegue mudar, é uma questão muito cultural, a gente tem que com muita conversa, né? Existe o medicamento da vizinha, existe o medicamento daquele farmacêutico, o funcionário que trabalha na farmácia, que estabeleceu uma relação de confiança com aquela família, que muitas vezes tem pacientes que chegam para mim e falam, doutor, o senhor passou esse remédio aqui, eu estou tomando, mas é porque eu fui na farmácia e o funcionário lá que eu conheço há tantos anos, ele disse que podia tomar. Quer dizer, tem que ser avalizado pelo funcionário da farmácia, né? Mas aí a gente tem que conscientizar, né? Sim. Mostrar que cada caso é um caso, que o medicamento que serve para uma pessoa não é obrigatório, vai servir para outro, cada organismo reage de uma forma. Uma questão também muito importante que a gente frisa muito, essa questão que tem essa cultura, essa imagem difundida de que porque é natural, não faz mal. Não, existe medicamento natural que faz mal sim, certo? Então todo medicamento, de uma forma geral, tem risco, né? Se não for usado da forma adequada, com a orientação, leva a algum risco. Então, é aquela coisa, água mole em pedra dura, tanto bate até que faz. A gente tem que estar martelando todo dia, orientando, colocando informação à disposição, né? Conversando com os familiares para ficar atento a essa questão, né? Outro grande problema do idoso com medicação é que tem que ter alguém para supervisionar, certo? Porque mesmo que se não tiver alguém para supervisionar, ele pode tomar um medicamento no horário errado, ele pode tomar, em vez de tomar um comprimido, ele pode tomar 2. No caso específico aqui da oftalmologia, se ele tiver dificuldade de usar um colírio, em vez de ele pingar 1 ou 2, ele pode pingar 2, 3 gotas em horário. Então, assim, tem que ter sempre alguém, algum familiar, alguém que mora ali com aquele idoso para estar supervisionando a medicação dele. Entendi. Doutor Fernando, queria falar sobre os benefícios do uso de óculos de sol para essa turma da terceira idade. Sim. Queria que o senhor explicasse a necessidade e a importância. Sim. A luz solar ela é um fator de risco e um causador de doenças oftalmológicas. A catarata, por exemplo, né? Você tem o agricultor, né? Então, é muito comum a gente, quando vai fazer exame nas cidades do interior, a gente percebe que os agricultores eles têm catarata muito mais precoce, em virtude, né, da alta incidência dos raios ultravioletas. Então, a catarata em si já é uma doença que é estimulada pelos raios ultravioletas. A própria degeneração macular também, se o indivíduo também se expõe em excesso ao sol, então o sol também pode danificar a retina. O sol ou a luz no geral também faz mal? Não, a luz geral não. Mais o sol. A luz solar, sim. A radiação ultravioleta, né? Solar. Entendi. A própria superfície ocular é sensível ao sol. A gente tem uma entidade chamada ceratoconjuntivite actínica, que é provocada pelo sol. Por exemplo, o indivíduo quando vai à praia e fica muito tempo exposto, né? Não usa um óculos escuro para proteger, às vezes queima mesmo, né? Queima literalmente a superfície ocular. Entendi. E aí causa aquele quadro de inflamação muito forte. Entendi. E se a gente pudesse trazer aqui as principais dicas para cuidar bem da saúde ocular na terceira idade, quais seriam essas dicas que o senhor poderia compartilhar com a gente? Eu vou parafrasear aqui o que o Glauco falou, né? Aquelas 3 medidas que ele falou, né? Que são fundamentais. E, além disso, eu acho que o acompanhamento oftalmológico, né? Que a doença ocular ela é muito específica, né? Então, realmente, ela precisa de um oftalmologista ali do lado, orientando e acompanhando as doenças, porque isso muitas vezes evita a cegueira, né? Então, importante esse acompanhamento oftalmológico. O cuidado com a alimentação, sem dúvida, né? Uma alimentação equilibrada ajuda também, né? Hábitos saudáveis, né? Se você, né, puder parar o tabagismo, quem for tabagista puder parar esse hábito, né, vai acrescentar muito, inclusive a visão também, né? E é isso, eu acho que o que deve ficar de mensagem é que o acompanhamento deve ser realmente feito anualmente, né? O acompanhamento do idoso. E ele deve ter em mente que várias doenças que surgem com a idade são tratáveis, né? São controláveis. A gente tem o glaucoma, que é uma doença que não se cura, mas se controla. A gente consegue evitar que o paciente fique cego de glaucoma, né? E ao passo que muitas vezes a gente vê um paciente que nunca vai ao médico, quando chega com 70, 80 anos, já um glaucoma avançado, você não tem mais como fazer muita coisa. Então, realmente, eu acho que tem que ficar bem enfatizado essa questão da visita periódica. Vou fazer a pergunta aqui para os dois também. Queria que a gente falasse sobre as políticas de saúde pública
existentes e clínicas voltadas para a saúde da visão dos idosos e para os idosos também no geral, né? O que se tem já é bom, como se poderia melhorar, como se poderia melhorar? Aquilo que assim, eu vejo, o SUS ele já tem uma cobertura boa, principalmente para catarata, né? Obviamente que poderia ser melhor, né? Como a saúde pública sempre a gente, né, sempre deixa a desejar, mas a gente já tem uma boa cobertura nas cirurgias de catarata no SUS, embora a gente tenha ainda a carência de outras doenças, né, do tratamento de outras doenças, como por exemplo a retinopatia diabética, essa não é ainda bem difundida, o tratamento não é bem difundido ainda nos diversos serviços públicos. A própria degeneração macular, que tem tratamento também, eu comentei que existem 2 tipos, a fase não exudativa ou seca e a fase exudativa. A doença, quando está nessa forma exudativa, ela tem tratamento com uma medicação que ela recentemente foi aprovada, né, para ser utilizada pelo SUS, mas ainda não foi difundido o uso, está começando a surgir, né? Outra coisa importante também do idoso, né, é a questão da interação social. Aqui em João Pessoa, eu sei que tem clube do idoso, né? Então isso, né, Glauco? Acho que isso ajuda muito, a interação com os pares, né? Essa questão aí. E é isso, em termos de saúde pública, já tem muita coisa na oftalmologia, mas ainda tem que... Tem muito a avançar. Muito avançar. E o senhor, doutor Blau, o que é que o senhor acha? Na geriatria está bem pior. A oftalmologia, ela... Realmente, como o Fernando colocou, ele já tem o SUS já oferece essa parte da catarata, o acesso está universalizado, né? Já tem, mas na geriatria nós ainda temos muito o que fazer, né? A população está envelhecendo, cada vez mais nós teremos idosos, mas nós não temos ainda uma política de saúde pública assim, no Brasil como um todo, assim, para atender a todos os nossos idosos, né? Nós temos uma carência muito grande do acesso de profissionais especializados para os idosos. Se você pegar o exemplo aqui da nossa cidade de João Pessoa, você talvez tenha 1 ou 2 serviços que têm atendimento de geriatria pelo SUS, né? Com a dificuldade imensa do paciente conseguir uma consulta. Então, precisa fazer muito ainda, certo? A gente tem muito o que ser feito nessa área no Brasil como um todo, e considerando que estamos atrasados, né? A população envelheceu muito e está envelhecendo cada vez mais, então tem que correr contra o tempo. Quais são os principais problemas de saúde, os mais comuns, vamos dizer assim, que o senhor recebe no consultório? A grande queixa do paciente que vai ao consultório de geriatria é a questão da memória, né? Porque com a disseminação da informação, da questão hoje da doença de Alzheimer, das síndromes demenciais, então aquela pessoa que começa a ter alterações de memória, que na maioria das vezes, felizmente, não são doenças, não são Alzheimer, são alterações de memória que estão relacionadas ao envelhecimento cerebral, né, até a fatores ambientais, mas essa é a principal queixa, né? O paciente procura com muito medo de estar com Alzheimer, né? Então essa seria a principal. E questões muito relacionadas também à questão de dificuldade de doenças osteoarticulares, reumatológica, dor nas articulações, mas eu diria que o sintoma mais prevalente no consultório de geriatria seja as questões de memória. Entendi. Chamando a atenção também para uma questão que nos preocupa muito, que é a saúde mental. Como eu falei anteriormente, os idosos aposentam, ficam isolados socialmente e a incidência de depressão ela está aumentando exponencialmente nessa faixa etária. Então, tem muitos pacientes que nos procuram com queixas de cunho emocional. E tem algumas pessoas que chegam nessa fase da vida e ainda decidem morar só. E aí vem também a questão da solidão, né? De ficar muito sozinho, ou mesmo quando está na casa de filhos, se isolar, ficar sempre dentro do quarto. O que é que o senhor diria para essa pessoa ou para os familiares que estão atentos a esse tipo de comportamento? A gente sempre está orientando que aquele idoso ele não deve ser excluído da família. Ele deve continuar convivendo. Sim. Ele tem as limitações dele, mas ele ainda tem um papel social naquela família. Sim. Né? Então,
O ideal é que tenha uma convivência intergeracional, certo? Que aquele idoso ele conviva com os mais jovens, com os da mesma idade, com os filhos, com os netos, e que ele não seja isolado. O isolamento social é um problema muito grande na geriatria, certo? Com a nossa população idosa. Porque um dos principais fatores da depressão é o isolamento social, né? Muitos pacientes chegam, ficaram viúvos, sejam homens, principalmente mulheres, os filhos todos casaram, cada um está na sua casa e aquela idosa está sozinha em casa e ela nos relata no consultório, olha, o meu problema é solidão, eu não tenho com quem conversar, eu não tenho com quem sair, ninguém sai comigo, ninguém me convida mais para nada, então ela perde o sentido da vida. Então, e aí não adianta só a gente entrar com a medicação, a gente tem que fazer uma intervenção na vida social. Então tem que chamar muitas vezes a família, os filhos, os netos, conversar para tentar mudar aquela realidade. Muito bem. A gente está se encaminhando aqui para o fim da nossa conversa. E aí eu queria saber de vocês, vou dar espaço para os dois responderem, uma mensagem final, orientações finais para que esse idoso ele cuide mais da sua saúde, ele tenha, né, apesar do avanço da idade, mas que mesmo assim ele consiga viver com mais qualidade de vida. Então, o que é que vocês diriam aí para quem está nos assistindo? Da minha parte, lembrar, né, que o acompanhamento oftalmológico é importante. Sim. Para que você tenha uma melhor qualidade de vida, né, para que o idoso tenha um envelhecimento saudável, né, interagindo com sua família, né, conseguindo enxergar os ambientes. Então, é fundamental esse acompanhamento oftalmológico, e é fundamental que os familiares compreendam, né, e participem também desse processo. E é isso. Do mais, seria só agradecer e parabenizar você, Linda. Eu tenho visto os programas anteriores. Você está de parabéns pela condução desse programa. Obrigada por participar também. E também agradecer e parabenizar a Unimed por essa iniciativa, né? É tão interessante, né, trazer prevenção através de vídeo para os nossos clientes, né? Isso é fundamental. Verdade. Obrigada. Muito obrigado. Dr. Glauco. O enfoque sempre será a prevenção, cuidado e prevenção. Então é procurar o atendimento médico, um geriatra, com qualquer profissional médico que esteja acessível, já que a gente sabe que não tem o atendimento geriátrico não está disponível para todos, mas procurar o atendimento médico, realizar exames periodicamente, cuidar da alimentação, Sim. cuidar abolir os hábitos nocivos, tabagismo, alcoolismo, manter uma atividade física regular, especificamente em relação à saúde dos olhos, como o Fernando falou, fazer uma consulta com o oftalmologista anualmente, independente de ter sintomas ou não, tem que ter essa regularidade, porque a partir do momento que você adota esses costumes, esses hábitos, você está fazendo por onde ter um envelhecimento saudável, um envelhecimento com qualidade de vida, com autonomia e com uma capacidade de realizações, né, durante aqueles anos de vida que você vai ter. Sim. Obrigada, viu, pela sua participação. Eu que agradeço, aproveitar também para lhe parabenizar pela condução do programa. Obrigada. E o convite da Unimed João Pessoa e nós estamos aqui passando mais informações para os nossos clientes. E sem falar, Linda, de uma satisfação muito grande que Glauco foi meu colega de turma. Foi, olha aí, tá vendo? Estamos fazendo 25 anos esse ano de formado. Somos jovens, mas formamos nós. Tá vendo? Entramos juntos e concluímos juntos. Bom, obrigada a vocês dois, até a próxima, né, oportunidade. Obrigada a você que está aí sempre acompanhando o nosso conteúdo, lembrando a você que você pode participar, enviar a sua pergunta, pode sugerir temas para os próximos episódios. Fique atento aí aos nossos canais, né, os canais de comunicação que nós temos aqui. Nós temos o portal da Unimed, unimedjp.com.br/sem contraindicação. Estamos também no Spotify, procure lá, tá? Pela nossa página, Sem Contraindicação, Unimed João Pessoa. Começa a seguir para você poder acompanhar também no seu carro, para onde você estiver indo, ouvindo o nosso conteúdo. Estamos também no Instagram, Unimed João Pessoa, @Unimed João Pessoa. Semana que vem tem mais um episódio com conteúdo, com informação para você ter mais saúde e mais qualidade de vida, tá? Obrigada pela companhia e até a próxima.